Nós começamos falando um pouco a respeito do santuário, como aquilo que demonstra ou que explica para nós o sistema de salvação na Bíblia. Então nós falamos como o santuário ele está presente desde o início até o fim do texto sagrado. E como nós reconhecemos ali e aprendemos como Deus ele atua para salvar o ser humano que caiu. Nós falamos na quarta passada, no nosso segundo tema dessa série, a respeito das nossas ofertas do santuário. Falamos ali como aquilo é colocado em prática, como o plano de salvação ele se concretiza e como o adorador participa disso. Falamos dos momentos em que as ofertas do santuário são entregues ali e apresentadas perante Deus, ao longo também de todo o texto sagrado. Hoje nós falaremos do nosso terceiro tema e penúltimo, já que na semana que vem nós encerraremos falando a respeito de uma função especial do santuário, que mencionamos na primeira quarta-feira, e retomaremos agora, na última, a função doxológica, ou da adoração, e trataremos como o santuário hoje, mesmo estando destruído, e não tendo mais a sua função de sacrifícios, que no passado existia, como ele hoje é relevante para nós. Nós falaremos na quarta que vem. Hoje falaremos, no entanto, das festas do santuário. Como essas festas são apresentadas na Bíblia, o que elas são ali em relevância para o texto sagrado, para o judeu de então e para nós hoje como cristãos. Eu te convido então, antes de começarmos, nós fazemos uma breve oração novamente e assim nós estudaremos vários textos da Bíblia aqui em contato com Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a Tua palavra. E neste momento pedimos que o Teu Espírito seja derramado, para que sejamos iluminados a entender, através de nossa mente e nosso coração, a Tua vontade. Por favor, esteja conosco, te oramos em Teu nome. Amém. Quando nós falamos a respeito das festas do santuário, é importante que você entenda que o contexto das festas, ele se inclui ali em uma cultura bíblica. É importante que você se lembre que o povo de Israel, diferente do nosso povo, por exemplo, ou da maioria dos estados modernos, ele não estava em um regime democrático, por exemplo, ou um regime político diferente do regime religioso. Quando nós olhamos para o povo de Israel, temos que lembrar que eles estão envolvidos em algo como uma teocracia, a ideia de um regime político que é conduzido ali por um Deus ou por um representante desse Deus. Por isso, as questões religiosas, elas estão extremamente vinculadas e relacionadas com as questões políticas e civis. Isso é bem importante que você entenda. A Bíblia, portanto, ela movimenta toda a cultura israelita, toda a cultura. A cultura bíblica ela é semelhante ou ela é pareada com a cultura israelita. O que você precisava saber de povo de Israel, você encontrava no próprio texto bíblico. Era o que norteava a cultura daquela nação. E isso não envolve apenas a nação de Israel de então. Mesmo sem ter existido durante alguns séculos como nação organizada, o povo judeu até hoje, sendo já agora um estado secular, ou um estado não religioso mais, não teocrático como antes, ele ainda se relaciona muito fortemente com a cultura bíblica. Eu trouxe dois trechos de um livro bem interessante, de um autor israelense que faleceu faz apenas 3, 4 anos, o Amos Oz, e ele escreve em Os Judeus e as Palavras, mesmo sendo ateu ou não religioso em si, ele escreve o seguinte sobre a Bíblia. A Bíblia, portanto, vai além do seu status de texto sagrado. Além de ser texto sagrado, para os judeus israelitas, ela vai além. Seu esplendor como literatura transcende tanto a dissecção científica como a leitura devocional. Ela comove e empolga de maneiras comparáveis às grandes obras literárias, às vezes como Homero, outras vezes como Shakespeare, ou mesmo como Dostoiévski. Os autores gregos, ingleses e russos. Então perceba que a Bíblia ela está presente ali como um texto prazeroso, um texto para ser lido, para ser vivido por esse povo. Além disso, esse outro trecho deixa mais clara essa ideia. Ele vai dizer, olha, mas se existe alguma cadeia entre Abraão e nós, então hoje, um judeu, um israelita moderno, se existe uma cadeia entre Abraão e ele, ela é feita de palavras escritas,
somos textualmente ligados como nossos ancestrais. E tomando mais uma liberdade de texto, textualmente ligados aos nossos ancestrais. Então perceba que a Bíblia ela tem essa função de construir ou de instituir essa cultura israelita. Por que isso é relevante quando nós falamos das festas do santuário? Porque quando nós olhamos para as festas, nós entendemos esse momento aqui não apenas como elementos da religião de Israel, mas como parte da vivência, inclusive civil, desse povo. As festas, por exemplo, elas tinham uma função muito importante dentro do povo, que era a função de descanso. Sabe o nosso famoso feriado, que todo mundo adora, porque você para ali toda a sua rotina, você consegue descansar durante um tempo? Muito embora os nossos feriados hoje, eles tenham raízes religiosas, também a maioria deles, hoje os nossos feriados eles são extremamente seculares. Você não se lembra, por exemplo, quando você fala em carnaval, de questões religiosas, até mesmo feriados que são profundamente religiosos, como o Natal, ele perde essa função religiosa ou essa noção religiosa, mas não para a cultura bíblica. As festas, então, funcionam como elementos da religiosidade do povo, para que o plano de salvação seja apresentado em reflexões, como nós já vimos, mas também serve para a vivência cultural do povo. É por isso, inclusive, quando a gente abre aqui a primeira festa, e ali em cima eu coloco uma descrição que aparece na Bíblia. É por isso que essa descrição aparece. Esses dias, essas festas são chamadas de sábados cerimoniais. O sábado é um momento ali de descanso. Então existiam sábados especiais, sábados cerimoniais, que não corresponde ao 7º dia da semana, mas sim dias de descanso, feriados, como para nós. Inclusive, em vários trechos da Bíblia vai aparecer essa descrição. E alguns até confundem isso com o sábado do 7º dia. Isso causa uma série de interpretações muito equivocadas sobre a observância do sábado. Mas apenas leve isso em consideração. As festas bíblicas são chamadas, por vezes, de sábados cerimoniais, porque são feriados para a questão civil, ao mesmo tempo que também apresentam e nos informam a respeito de questões religiosas, que são muito relevantes para eles e também muito relevantes para nós. Nós vamos então, nesse momento mais instrutivo, como nós temos feito, aprender um pouco a respeito das festas. E você vai entender um pouco sobre a aplicação das ofertas, que nós conversamos na semana passada. Isso vai ser bem relevante. É importante, antes que nós entremos, que você lembre o seguinte: todas as festas do povo de Israel, elas nascem com o santuário. Elas nascem com o santuário. Então, nós estamos em que contexto histórico? Se você olhar lá em Êxodo 1, você vai ver o povo de Israel cativo no Egito, como escravo, né? Você se lembra disso? Até que, finalmente, Deus, ele levanta ali Moisés. Moisés, ele liberta o povo do Egito e sai do Egito rumo a Canaã. Eles acabam ficando presos no deserto durante 40 anos, por uma escolha que eles fazem. Mas as informações que nós temos sobre o santuário, sobre as festas e as ofertas mais sistematizadas, elas surgem desde a saída do Egito até 40 dias depois, quando eles estão no pé do Sinai, do Monte Sinai. O contexto é esse. É importante que você entenda isso, porque você vai ver muitas questões aqui que são compreendidas à luz desse início de Êxodo, desse momento histórico que eles estão vivendo. Tudo bem? Inclusive aqui a festa da Páscoa. Festa da Páscoa. Muito embora hoje essa festa seja comemorada por nós, cristãos, de uma forma, e secularmente falando, entre o Estado secular, entre a sociedade como um todo, de outra forma, enquanto para nós cristãos, a Páscoa ela tem uma associação direta com a morte e, de fato, ressurreição de Jesus, entre o mundo secular, a sociedade comum, ela tem ali uma associação com o momento familiar, um momento ali de desfrute, né? Então, a associação com chocolate, etc. Para os judeus, a Páscoa ela tem uma questão diferente. Inclusive, no contexto da morte de Cristo, nós falaremos sobre isso, que a Páscoa ela é ali comemorada entre os discípulos de Jesus e o próprio Cristo, num contexto ainda judaico. Ele vai ali dar um novo sentido, né? E a gente vai
adaptar esse sentido, inclusive, à sua entrega. Mas ele comemora ainda essa Páscoa aqui, ok? Como ela deveria ser comemorada? Nós temos essas informações, depois você pode ler com mais cuidado. Inclusive, se alguém quiser essas apresentações depois, é só pegar ali no Avibes, tudo bem? Eles têm todas elas, fique à vontade para recuperar depois as informações. Lá em Levítico 23, nós temos informações sobre a Páscoa, mas, principalmente, o melhor texto que nós temos é Êxodo 12. O que nós temos ali de contexto? O povo de Israel era cativo, como eu já mencionei. Moisés vai retirar o povo da escravidão do Egito e esse processo de libertação ele ocorre através do derramamento das 10 pragas. Você se lembra disso, né? Na última praga derramada sobre o Egito, que entrou ali para a cultura, como as 10 pragas, né? Essa última praga ela foi muito profunda. Inclusive, Deus ele promete para Moisés que após essa praga, todos vão estar livres ali daquela terra. A Páscoa ela nasce nesse contexto, exatamente nesse contexto de libertação. Ela é comemorada pela primeira vez, ou comida pela primeira vez, que a Páscoa tem um sentido também de refeição ali. Ela é comemorada pela primeira vez no dia da saída do Egito, pelo povo de Israel. Qual que é a descrição que nós temos? No 10º dia do mês, no 10º dia do primeiro mês religioso de Israel, eles tinham 2 calendários, né, religioso e civil, no 10º dia do primeiro mês, uma família deveria reunir e escolher um cordeiro, um animal que não poderia ter nenhum defeito, deveria ser puro, porque, nós já sabemos, ele tipificava Cristo, né? Ele apontava para Jesus, ele não tinha nenhum defeito e era totalmente puro. Eles deveriam escolher esse animal e, após escolhê-lo, ele deveria ser mantido até a tarde do 14º dia desse primeiro mês, que é o mês de Nisan. Ele deveria ser mantido ali naquela família, porque na tarde daquele dia, entre as 12 horas e as 15 horas, ele seria morto. Esse cordeiro ele tem um símbolo muito grande de libertação, porque a orientação que Deus tinha dado lá no contexto do Egito, era que naquele dia, mais tarde à noite, né, o anjo do Senhor passaria e ele mataria todos os primogênitos de toda a terra do Egito, que não tivesse um símbolo. Você se lembra qual era? O sangue do cordeiro que fosse passado por entre os batentes da porta, né? Então perceba que, ao matar esse animal, eles enxergavam ali o símbolo da sua salvação, um instrumento a partir do qual eles seriam libertos ali do Egito e salvos ali do juízo de Deus. Eles então retiraram esse animal nesse primeiro momento, né? Esse cordeiro, ele deveria alimentar toda uma família. Caso a família fosse pequena, poderia ser convidado algum vizinho de perto, né? E aí eles comemorariam juntos a Páscoa. E um detalhe interessante é que, nessa Páscoa, o povo de Israel deveria comê-la, né? Deveria se alimentar daquele jantar, totalmente vestido, com o cajado em mãos, cingidos, que é uma palavrinha que significa basicamente, eles puxavam, né, parte das vestes semelhantes a um vestido, né, uma veste longa, e eles amarravam para deixar um pouco mais curto e facilitar a locomoção. Então deveriam estar cingidos, prontos, e eles deveriam comer às pressas. Porque pouco depois eles seriam libertos. A Páscoa, então, ela tem esse símbolo, desde seu surgimento, de libertação. Um símbolo de libertação. O cordeirinho lá serviria como um instrumento para a salvação daquela família. E eles poderiam se libertar primeiro do Egito e depois de algo muito maior, que nós falaremos mais adiante. Em todo caso, a Páscoa ela sinaliza esse início do sistema de festas, que depois vai ser instituído, e a ordem é que isso seja repetido anualmente. Mais ou menos nesse mesmo processo. 10º dia, separa o cordeiro. 14º dia, à tarde, esse cordeiro é morto. E, mais tarde, é preparada, então, uma refeição com esse cordeiro, junto com pães asmos, né, ou pães sem fermento, e junto com ervas amargas. Junto com a Páscoa, e perceba que é a partir da Páscoa que todas as outras festas vão se desencadeando.
Junto com a Páscoa, nós temos a festa dos pães ázimos. Asmos ou ázimos, você pode chamar como você quiser. Ele tem início ali junto com a Páscoa, e ele basicamente corresponde ao seguinte: durante 7 dias, o povo de Israel não deveria comer nada fermentado. Não deveria. Esse é um ponto até interessante, né? Às vezes as pessoas, com o argumento de que a gente pode ingerir álcool, elas falam que Jesus ele tomou vinho na Santa Ceia, né? Só que perceba que na Páscoa você não pode ter fermento nem no pão. Quem dirá no suco de uva, né? Então na Páscoa não pode ter fermentação de nada. Então, é um argumento um tanto frágil, né? Bem complicado. Enfim, durante 7 dias, então, não poderia ter fermento, coisa fermentada dentro de Israel. Havia ali um símbolo e um sentido, e o texto bíblico está ali embaixo, depois para você conferir, e por favor confira em casa. Havia ali um sentido de purificação, um momento em que o povo estava ali entrando numa nova fase, e que, portanto, deveria se purificar daquilo que vivera antes. A festa seguinte, ela iniciava pouco depois da Páscoa. Nós temos basicamente o seguinte: a Páscoa acontecia no 14º dia do primeiro mês religioso de Israel, que é o mês de Nissan. Se acontecesse a Páscoa na segunda-feira, eles deveriam esperar toda uma semana até o próximo domingo, primeiro dia da semana, e então a festa de primícias seria comemorada. Sempre, o próximo domingo, depois da Páscoa, sempre. Hoje nós comemoramos a Páscoa em um domingo, né? Mas por outra razão. A festa aqui de primícias, ela funcionava dessa forma. Como funcionava essa festa? Era uma festa de oferta, de entrega, de dedicação. Era o momento do início das colheitas de Israel e, portanto, o povo deveria retirar ali os primeiros frutos da sua colheita e deveriam entregar ao Senhor. Perceba que não estamos falando dos melhores frutos, necessariamente. Estamos falando dos primeiros. Envolve, então, um processo de dedicação e não necessariamente de escolha do que você vai entregar. A festa de primícias funcionava dessa forma. Dando sequência, nós temos aqui outra festa ligada à Páscoa. Você percebeu? A festa dos pães ázimos começa junto com a Páscoa. A Páscoa acontece basicamente em um dia pontual, mas começa 4 dias antes. O próximo domingo depois da Páscoa é a festa de primícias. E finalmente nós chegamos em uma festa muito importante e que faz parte do nosso ferramental imaginário, da nossa cultura cristã também, que é a festa do Pentecostes. Pentecostes também não foi inventado pelos cristãos, embora hoje designe uma vertente cristã, uma denominação, uma linha cristã. O Pentecostes, então, ele funcionava da seguinte forma: 50 dias, e por isso, né, Pentecostes significa semanas, né? Então, a festa das semanas. Então, algumas semanas depois, você deveria comemorar essa festa, e isso contaria a partir de primícias. Então, perceba, a Páscoa ocorreria, próximo domingo, você teria, então, primícias. 50 dias depois, Pentecostes. Aqui nós temos a contagem do momento em que o povo sai do Egito na Páscoa e chega em Pentecostes até a base do Sinai. E é o momento em que Deus entrega a lei dele, inclusive sinalizada pela placa, né, dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus. Não foi apenas aquilo que Deus entregou, né? Nós temos ali principalmente o livro ali de Êxodo, Levítico, Números, enfim, trazendo essas leis. Mas o símbolo principal ali é a tábua com os 10 mandamentos. É o momento, então, do Pentecostes, o momento em que a entrega da lei ela é celebrada. Há uma santa convocação para isso. Porque a entrega da lei de Deus ao povo de Israel sinalizava o início daquele povo familiar, daquela família como uma nação. Agora não era apenas uma família enorme, era ali um Estado organizado. Não tão organizado assim ainda. Está um processo aí de organização. Mas um Estado agora que tem leis, um Estado que tem ali um código civil, que vai ali nortear as punições para o descumprimento da lei. Então perceba que a festa de Pentecostes, para os judeus, era bem importante. Era o momento em que a lei foi entregue e que o povo de Israel começou a existir como Estado, como nação,
como povo, de fato, e não como uma família, que agora estava enorme. Dando sequência, nós temos aqui as próximas festas que não estão mais ligadas a esse primeiro momento. Nós poderíamos dividir as festas judaicas, né, e bíblicas em duas partes. A primeira parte seria essas festas iniciais, que nós comentamos até o momento. As outras, elas eram mais para frente um pouquinho. E elas estavam também bem relacionadas em um único bloco. A primeira delas é chamada de festa das trombetas. A ideia de trombeta, ela também está no nosso imaginário como sendo um instrumento de aviso, né? Um instrumento que mostra que algo está chegando. E é exatamente isso que significa aqui no contexto bíblico. Tratava-se, então, de um sábado cerimonial. Então, nós temos descanso solene. Ele era um memorial, só que não um memorial necessariamente de algo que aconteceu lá para trás, mas um memorial de algo que vai acontecer, um anúncio de algo. Então, trombetas eram tocadas, holocaustos eram oferecidos, e principalmente naquele momento, havia um anúncio de que a expiação estava chegando. O dia da expiação estava chegando. O dia mais importante no santuário e no povo de Israel, ele estava se aproximando. E aquela festa apontava para isso. Quando nós chegamos na próxima festa, a chamada Festa da Expiação, você precisa entender alguns pontos aqui que vão encaixar muitas questões na sua mente. Lembra que nós conversamos na semana passada que o sistema do santuário, ele funcionava a partir de ofertas que você entregava a Deus para ser habilitado a participar do plano de salvação. Lembra disso? Então, nós falamos que, caso você tivesse um pecado por culpa, por exemplo, você deveria oferecer um certo animal ali perante Deus. Um pecado voluntário, você deveria oferecer involuntário igualmente. E, anualmente, as pessoas ofereciam ali ofertas, né, sacrifícios perante Deus para participarem do plano de salvação. Nós falamos também que isso não acontecia o tempo todo. Não era todos os dias ou cada vez que você cometia um pecado que você ia até o santuário. Normalmente eram nas festas. Então acontecia a Páscoa, você aproveitava, juntava a família e ia até Jerusalém e oferecia ali os sacrifícios perante Deus. Acontecia ali primícias, Pentecostes, você fazia a mesma coisa, ok? E fora isso, tínhamos o serviço diário, né? Manhã e tarde, um animal também sendo ofertado, para que todo aquele que tivesse fé, olhasse, pedisse perdão, e ele seria perdoado. Até o momento que ele pudesse levar ali o sacrifício. Perceba que, como eu mencionei na semana passada, e eu frisei bastante disso, o sistema de salvação, ele funciona a partir de uma proposta de substituição. Quando você levava um animalzinho até o santuário, você pegava alguém que era inocente, que não tinha culpa, e aquele animalzinho, ele recebia a sua culpa, o seu pecado. Você transferia para ele, ele te substituía na morte que te era devida por conta do pecado. Já falamos isso, que o pecado, o seu salário, né, sua consequência é a morte. Quando a oferta era trabalhada no santuário, eu frisei bastante isso na semana passada, havia sempre um detalhe muito importante na entrega das ofertas, que era o seguinte: ou esse animal, através do seu sangue normalmente, ou da sua carne, era transferido para o santuário. Então nós temos momentos em que o sangue do animal deveria ser aspergido nas pontas do altar, colocado nas pontas do altar. Outro momento que ele deveria ser lançado sobre a cortina que dividia o Santo do Santíssimo. Lembra? Quando isso não acontecia, o sacerdote, como um mediador também, ele deveria ali consumir parte do sacrifício. O sistema funcionava mais ou menos assim. Era como se o adorador, o pecador lá, ele transferisse os seus pecados ao animal. O animal depois transferisse os pecados após pagar o preço provisório, né? O preço naquele momento, pelo pecado, morrendo. Ele transferia aquilo ou para o santuário ou para o sacerdote. E durante todo o ano, o santuário e o sacerdote estavam ali com esses pecados sobre si. Era assim que funcionava. Então perceba que até esse momento, o problema do pecado ele não era resolvido em Israel.
ele apenas era transferido para outro local. O dia da expiação era o momento em que esse problema ele era resolvido. Ele era resolvido. Parcialmente, como nós veremos, mas era resolvido. Momentaneamente, mas resolvido. Como funcionava? Naquele dia fatídico, era um momento muito importante, era o dia mais importante do ano para Israel. Todos se juntavam ao redor do santuário. E ali, naquele momento, nós tínhamos, basicamente, um processo de purificação do templo. Primeiro, ocorria da seguinte forma. O sacerdote, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, ele deveria oferecer ali 2 novilhos, naquele momento. 2 animais. Um deles seria para a purificação dele mesmo. Porque lembra que ele também consumia parte do animal, e por isso pecados também eram transferidos a ele, como símbolo de Cristo. Então ele pegava e oferecia um sacrifício em prol dele. E esse sangue desse animal ele era lançado no santuário. Então todos os sacrifícios que eram derramados sobre o sacerdote, agora já não estavam mais sobre ele. Iam para o santuário, certo? Depois disso, você tinha ali o processo da morte deste outro animal, mas tudo se encerra ali naqueles 2 bodes. Eu sei que a gente tem uma visão muito negativa dos bodes, como sendo ali instrumento de, não sei, cultos satânicos ou algo do tipo. Mas eles fazem parte também do culto de Deus. E são animaizinhos de Deus também, criaturas dele. Então não precisa ficar achando ruim quanto a ele. Esses 2 bodes, então, eram levados perante o sacerdote. E naquele momento, um era elegido como sendo o bode ao Senhor e o outro como bode a Azazel, era o nome que era dado. Basicamente, um desses bodes, ele servia como sacrifício para a purificação do santuário. Então ele era morto ali, sacrificado para purificar o santuário. Só que isso também não resolvia o problema. Então eles pegavam, depois disso, esse sangue era levado até o Santíssimo. Lembra que eu falei que o santuário, a parte de dentro era dividida em 2 partes? O Santo e o Santíssimo. Apenas nesse momento, a cortina ela era aberta. Era acendido ali bastante incenso, para que enchesse aquilo de fumaça, porque a presença de Deus estava ali, na Arca da Aliança. Então o sumo sacerdote entrava, lançava um pouco do sangue sobre a tampa, né, da Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e depois ele voltava. Então, ele impunha as mãos sobre o outro bode, que estava vivo ainda, o bode Azazel, impunha as mãos sobre ele. Os pecados eram transferidos para esse segundo bode, e então ele era solto no deserto, e ele deveria morrer por lá. Essa simbologia ela é muito interessante. Lembra que eu falei para vocês, o santuário ele serve como instrumento de reflexão. Não é para barganha, não é para você pedir algo em troca para Deus. É para você refletir. Tudo isso que eu contei para vocês é muito relevante para a gente entender. Muito mesmo. Porque nos ensina muitas coisas a respeito do processo de salvação do mundo inteiro, da humanidade, onde se inclui, obviamente, eu e você. Enfim, já voltaremos para isso logo mais. Eu apenas precisaria mencionar para vocês a última das festas, que é a festa chamada de Tabernáculos. Essa festa, ela era feita depois do dia da expiação, e ela era uma celebração e um memorial de que o povo de Israel viveu durante muito tempo em tendas, e por isso, durante 7 dias, eles deveriam estar ali vivendo em tendas, barracas enormes, durante 7 dias. Tinha ali outros elementos do ritual, que não vem ao caso mencionar agora, mas durante 7 dias eles deveriam viver. Era um momento de celebração, um memorial do que passou, mas também uma celebração de que agora eles não precisavam viver mais assim. Agora eles tinham uma terra dada por Deus, a terra da habitação deles, a Canaã. O momento de tabernáculos, então, era isso, um memorial do que ocorrera antes, mas também uma celebração de que agora eles tinham terra, eles tinham um lugar para viver. Diante de tudo isso, eu chamo a atenção de vocês para uma palavrinha muito relevante. Como eu disse, o santuário ele serve para nos ajudar a refletir e a entender sobre o plano de salvação. Deus ele é muito didático, ele é um ótimo professor, nos ensina muito bem tudo isso. E isso é dito por nós, né,
não porque eu decidi tirar isso de trás da orelha, que o santuário ele nos ensina sobre a salvação não apenas lá do povo de Israel, mas de todos nós. A própria Bíblia, através do livro de Êxodo e depois do livro de Hebreus, nos fala sobre isso. Perceba, por exemplo, o que aparece lá em Êxodo 25, um texto que nós já começamos a ler lá em cima e que terminamos depois aqui embaixo, né? Falando o seguinte, olha, e me farão um santuário, momento em que Deus ordena a construção do tabernáculo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Mesmo na construção do santuário, Deus ele já revela que há um modelo, há uma outra coisa que seria apenas replicada por Moisés ao construir o santuário terrestre. E isso é explicado para nós, lá em Hebreus, pelo autor de Hebreus, né? Queremos ser Paulo, ele diz para nós que as coisas ali, que funcionam no santuário, elas são ministradas em figura e sombra das coisas celestes. Ele vai dizer que tudo que acontece no santuário terrestre funciona apenas como sombras, figuras, algo que é uma representação ainda menor de algo muito maior que acontece no céu, das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O texto lá de Êxodo que nós lemos. Então perceba que há um modelo mostrado para Moisés, e que agora o autor de Hebreus vai nos dizer que é o modelo celestial. Então o templo, o tabernáculo terrestre, ele serve como uma sombra, um símbolo, um tipo das coisas que aconteceriam não apenas ali no povo de Israel, mas no mundo inteiro. E eu vejo com vocês esses paralelos, que são muito claros mesmo. Se a gente olhar esse pequeno gráfico, nós conseguiremos entender um pouquinho. Se você conseguir enxergar daí, você verá que ali em cima, de forma bem escondidinha, nós temos uma cruz, um tanto tímida ali. Então nós vamos contar isso a partir da cruz, a partir do momento em que o próprio Deus ele desce para resolver o pecado, agora não mais de forma parcial ou momentânea, mas de forma total e completa. Nós temos então aqui alguns textos. Primeiro, o texto de João capítulo 1, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já introduzindo o contexto de santuário, o contexto de ofertas. Quando nós olhamos lá para o texto de Marcos capítulo 14, nós vemos aqui a menção dessas outras festas do santuário. Momento em que Jesus ele vai ser entregue, inclusive, sacrificado ali. O que nós temos? No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Perceba que há aqui um momento em que, bem nesse contexto do processo de entrega do cordeiro, do processo de lembrança da libertação do Egito, nós temos aqui o momento em que a morte de Cristo está sendo preparada e logo mais será executada. É até inclusive interessante nós pensarmos um pouco a respeito das coisas que acontecem um pouco antes. Você se lembra da Páscoa que nós acabamos de ver? O cordeiro deveria ser selecionado e apresentado alguns dias antes. E após isso, ele ficaria com a família e seria morto em um determinado momento. Quando nós olhamos para a história de Jesus, é bem interessante observar que dias antes de Jesus ser morto, ele é de fato apresentado para o povo de Israel. Em uma situação que é muito estranha, se você observar. Porque nós vemos ali o mesmo povo, que isso você sabe, né? Que vai gritar lá, crucifica, ou que vai gritar para que Jesus fosse morto. Dias antes, eles estão gritando enquanto Jesus adentra a cidade de Jerusalém, em cima, né, de um jumento, eles estão gritando para ele como ele sendo o rei deles, como ele sendo ali o Messias, o Cristo, que seja. É algo que não faz muito sentido. Um povo que vai mudar de opinião em poucos dias. Só que quando nós olhamos o paralelo com o que acontecia na Páscoa, antes, da dedicação do Cordeiro, da apresentação do Cordeiro, e depois de sua morte,
isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Jesus sendo apresentado dias antes, e finalmente na Páscoa, ali no contexto da Páscoa, ele sendo morto. Quando olhamos um pouco depois, notamos também que, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo ver Jesus. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Perceba que nós temos uma apresentação do Cordeiro, ali no domingo, no 10º dia daquele ano. Temos ali o Cordeiro anunciando ou se entregando na sua morte na Páscoa. Muito embora poderíamos entrar na questão do próprio sacrifício diário, porque Jesus ele morre no sentido do serviço diário, escatológico, mas esse não é o ponto. E percebemos que Jesus ele deixa para ressuscitar exatamente quando a festa de primícias era comemorada. O momento em que deveria ser um momento de entrega, de dedicação. Jesus ele ressuscita e ele se apresenta perante o Pai. O próprio Paulo ele vai refletir em Jesus como sendo a primícia dos que ressuscitaram, como sendo o primeiro deles. Ele vai refletir nesse sentido. Jesus é o primeiro, né, as primícias. Quando nós olhamos em sequência, e perceba que isso não é apenas coincidência, né? Deus, em sua sabedoria, ele usa isso de forma didática para mostrar as suas intenções. Quando nós olhamos algum tempo depois, percebemos que é no momento da festa de Pentecostes que a igreja cristã está reunida em um mesmo lugar, em seu princípio, e é ali que o Espírito Santo vai derramado. E se temos um momento em que podemos falar que o cristianismo nasceu, é o momento de Pentecostes. Porque até esse momento, a igreja ela não estava organizada. Até este momento havia muitos problemas entre os discípulos. Os discípulos não podiam sair para a missão, porque Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém, até que eu ordene que vocês saiam. É apenas no Pentecostes, quando, e você conhece a história, se não, revisite o texto de Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado, e ali, finalmente, a igreja cristã inicia. Nesse momento emblemático ali de falar em línguas diferentes, né? Enfim. Perceba, além disso, algumas outras importantes informações e paralelos entre os momentos passados e os momentos que ainda estão ocorrendo ou vão acontecer. Porque, como eu disse para vocês, nós temos ali nas festas 2 blocos relevantes. O primeiro deles, um bloco que acontece a partir da Páscoa, né? Naquele momento inicial. E o outro, um bloco que se dá um pouco mais adiante, que envolve ali a purificação do santuário. Esse primeiro bloco, no contexto cristão, ele envolve ali o surgimento do cristianismo, assim como envolveu o surgimento do povo de Israel. E o segundo bloco, ele envolve não agora uma purificação momentânea e imediata do santuário terrestre, mas uma purificação completa e eterna do santuário celestial, que nós já vimos existir. Então perceba as demais festas que faltam. A primeira delas, a festa de trombetas. E quando nós olhamos ali para Apocalipse 10, em contato com Apocalipse 14, nós vemos ali o surgimento de um grupo que anuncia fortemente que está chegando o dia do juízo de Deus. O dia da purificação de todas as coisas. O dia da expiação não mais de um santuário, mas agora de toda a terra, por intermédio do santuário que está nos céus. Nós temos essa explicação desse povo que ainda precisa profetizar, anunciar, que precisa dizer que está chegando. Se você não se lembra disso, anote aí, Apocalipse 14. Leia lá o que nós temos ensinando, desse grupo que vai anunciar 3 mensagens muito relevantes, e que inclusive fazem parte do logo dessa igreja. Se você já percebeu ali em cima, no logo da igreja adventista, nós não temos aqui neste momento, perceberá ali 3 chaminhas de cada lado, símbolos dessas mensagens que precisam anunciar que Jesus está voltando. Logo em seguida, depois de trombetas, que anunciava ali a expiação, nós temos de fato o momento mais importante do santuário, e inclusive o momento mais importante do santuário celestial. O momento em que, volte um textinho um pouco antes, acho que eu passei demais. O momento em que
Deixa aí então. O momento em que finalmente Deus ele decide retornar. E após iniciar todo um processo de purificação no santuário celestial, ele finalmente retorna e purifica essa terra que nós vivemos. Ele finalmente retorna e o processo de salvação, agora geral, escatológico, final, ele é concretizado. Jesus ele vem para acabar com todo o pecado. Novamente, assim como tinha lá um bode que tinha os pecados ali derramados sobre ele, e ele era solto para morrer para o deserto. Satanás agora também recebe a culpa por sobre ele. E ele é posto para morrer porque ele iniciou todo esse processo. Se falta você informações sobre isso, leia Apocalipse 20, 19 e 20, que nós já falamos, né? Aqui um pouquinho a respeito algumas semanas antes. E finalmente, quando nós chegamos aqui, em Apocalipse 21, nós falamos da última dessas festas, e que nós já voltaremos um pouquinho nela, logo mais. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apenas um resuminho, para que você entenda, e nós já vamos retornar nisso. Há um processo de tipologia, porque nós já vimos que o santuário servia como sombra das coisas que aconteceriam lá no futuro. Então aqui você tem um resuminho disso. As festas, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas e expiação. Eliminei apenas pães ázimos, porque está conectada com a Páscoa. Está ali dentro, né? Então a Páscoa tem uma reflexão a respeito de libertação, e sua aplicação no Antigo Testamento e ainda como judeus seria a libertação do Egito, ao passo que no Novo Testamento ela acontece para a libertação do pecado. Cristo ali como sendo o próprio Cordeiro, né, que vai ali derramar o seu sangue em prol de toda a humanidade. Primícia seria um evento de dedicação e entrega, só que enquanto no Antigo Testamento isso era feito pela parte humana, entregando algo para Deus, aqui é o próprio Deus que entrega algo para os seres humanos. Então Jesus, como homem Deus, ele vai até os céus para apresentar a primícia daqueles que ressuscitaram e que vão ressuscitar. Nós temos ali Pentecostes, a outorga de algo e o início de algo também. Para o Antigo Testamento, a outorga da lei, que vai instituir Israel, vai iniciar o povo de Israel. E quando olhamos lá no Novo Testamento, a outorga do Espírito Santo, que não elimina o processo da lei, porque a lei se mantém, mas que inicia o cristianismo, através do poder que é dado pelo Espírito. E finalmente temos trombetas, anunciando antes, no Antigo Testamento, uma expiação anual, uma purificação anual, ao passo que hoje, ela anunciou ali no passado e tem anunciado o dia da expiação final deste mundo, eterna e completa. E finalmente o dia da expiação, onde ocorrerá a purificação, não mais anual, não mais momentânea e local, mas uma expiação que podemos chamar de escatológica, uma palavrinha difícil que quer dizer basicamente questão de fim dos tempos ou algo realmente geral, cosmológico, enfim. As festas, elas nos orientam, junto com as ofertas, a respeito de como Deus ele trabalhou esse processo de salvação. Seus paralelos eles são muito fortes. Mas há uma última festa ali que eu não coloquei. Eu gostaria apenas que você pensasse nisso agora, antes de nós encerrarmos e irmos para casa. Uma festa que é descrita, e que passou demais agora, volte um pouquinho, por favor. Uma festa que ela é descrita ali no livro de Apocalipse. Quando nós lemos, pode passar mais um. Por favor. Mas volta um, está passando dois seguidos. Quando nós lemos lá em Apocalipse 21, dizendo o seguinte: nela não vi santuário. Na Nova Jerusalém, que nós já falamos sobre, que desce dos céus, depois que Cristo purifica todo mundo, João não vê mais um santuário. Ele não vê mais um tabernáculo, não vê mais um local para sacrifícios, para ofertas, ou até mesmo para a presença de Deus. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí voltamos naquele textinho que eu mostrei antes para vocês. Deus mesmo habitará com eles. Deus mesmo habitará com eles. Quando a Nova Jerusalém descer dos céus e nós iniciarmos a eternidade, como um símbolo de tabernáculos, que antes a gente olhava para o passado, né?
mas lembrávamos que agora tínhamos terra, como acontecia com os judeus. Agora o tabernáculo, né, será a nossa festa constante. Lembraremos que vivemos ali na escravidão, aqui neste mundo, mas que agora temos um lugar que nos é devido para viver, e viver eternamente. Quando nós olhamos para as festas do santuário, nós vemos que trombetas já passou. O dia da expiação já iniciou, e está acontecendo e pode se encerrar a qualquer momento, como nós já lemos e estudamos há 4 semanas, 3 ou 4 semanas. Vemos que a única festa que falta de fato iniciar e nunca vai finalizar é aquela festa da promessa, de que nós estaremos vivendo no mundo que Deus planejou para nós, vivemos desde lá do início. A eternidade inteira diante de nossas mãos. Eu encerro apenas com um texto de Apocalipse, para que você se lembre bastante disso. E nunca esqueça deste texto. Ele diz o seguinte: disse-me ainda, encerrando o livro, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tudo isso que nós vimos aqui são palavras fiéis e verdadeiras, porque foram dadas por Deus. Não vai demorar muito para que Ele retorne, para que o dia da expiação seja concluído e nós possamos festejar tabernáculos eternamente.